Caiu aqui, não foi, pessoal? Teve um problema aqui, caiu, mas a gente vai voltar. Eu vou colocar aquela primeira parte, essa aqui vai ser a segunda parte, né, pessoal? E eu vou fazer a terceira parte. Então vai ser três partes desse vídeo, né? A gente estava aqui falando sobre a dificuldade que são um teste, né? Para ajudar a desenvolver a resiliência e compaixão. Assim, cada passo da jornada é oportunidade para a evolução da expansão da consciência. Então, cada parte que a gente teve, né? Cada dificuldade, né, pessoal? A gente não teve só, teve também coisas boas, né? A nossa alma experimentou coisas boas, mas experimentou coisas também que não são boas, aversivas, né? Mas que serviu para nossa expansão da consciência. Aí ele fala: a jornada da alma é composta por diferentes estágios. Então, é composta por esses diferentes estágios. Cada uma representa um nível de consciência e aprendizado. Esse estágio pode variar de acordo com a crença e a tradição espiritual, mas geralmente inclui com como o despertar espiritual, a busca pela verdade, enfrentamento de desafio, integrações das lições aprendidas. Então, ele diz que essa jornada, existe esse estágio que representa o nível de consciência e aprendizagem que você está. É por isso que eu já falei aqui, tem aqui no meu canal, eu falei sobre o nível de consciência. Então, porque você está em um nível, então você passa pelaquela dificuldade para que você cresça, evolua, porque senão você fica estagnado. Por isso que eu reclamo com as pessoas que querem ficar no quadradinho religioso aí, elas querem ficar como criança, pessoal. Até agora os líderes, os pastores, vários grupos estão querendo tratar as pessoas como criança. Tem que fazer as pessoas despertar a consciência para ter o estágio dela evolutivo. Ele, de acordo com crenças e tradições espirituais, mas geralmente inclui como o estágio do despertar. Então, é quando você desperta, você começa a entrar nesse estágio, né? Um despertar espiritual. E a busca pela verdade. Então, você começa a sentir, buscar ali, a pessoa fica incomodada, não, isso não está certo, eu tenho que, entende? Enfrentamento do desafio, lições aprendidas. Então, é isso que vai acontecer com a alma da pessoa. Aí ele fala, é através desse conceito da alma que esse período de 21, então, 21 anos, né? Às vezes começa, tem gente que começa cedo, às vezes até com 18, 19, 20, né? Até os 42 anos, né? Se divide em três fases. Então, ele fala que dessa idade, né? Às vezes a pessoa começa aos 18, 19, vai depender do processo da alma da pessoa, né? Da experiência. Porque tem pessoas que amadurecem mais cedo porque a experiência dela foi tão intensa que o amadurecimento da alma dela, ela amadurece cedo, pessoal. Né? A idade cronológica mostra que ela é jovem, mas ela já está uma pessoa madura. Entende? Ele dá um período mais ou menos que isso acontece, que é entre os 21 anos até os 42 e daí para frente, né? Ele fala, se divide nessas três fases a alma, né? A alma se divide as fases do estágio da alma. Aí ele fala, as três fases, a alma da sensação, então é um estágio que a alma das sensações, a alma da razão e a alma da consciência.
Então, são essas três fases que isso é intrinsecamente, pessoal, internamente que sua alma está sentindo e percebendo. Entende? Vamos falar sobre essas três fases, esses três estágios aqui, essas três fases que a alma está percebendo aqui, a alma singular, né? Está percebendo essa realidade, como é que está percebendo as coisas dentro, os sentimentos, entende? É isso que tem que acontecer. Aí ele fala, a alma das sensações, então, primeiro estágio, a primeira fase. O que é que ele fala que é essa alma das sensações? Ele fala, a alma da sensação é a instância psíquica mais próxima ao processo biocorporais, ao corpo físico. Ela representa o primeiro estágio nessa jornada de consciência para além do corpo. Está relacionada ao natural e ao corpo astral, e também a fase mais carregada de subjetividade humana, né? Então, essa fase é a fase da sensação que a alma está sentindo do corpo. E, às vezes, também está atrelada ao corpo astral, que é o corpo espiritual, está sentindo sensações também espiritual, pessoal. Então, é nessa fase que o cidadão, com a subjetividade humana, é carregada. Então, ele está individual, pessoal. É a fase que você mergulha nessa realidade para se tornar subjetivo, individual, que é o quê? A individualidade sua. É a caída ali, que ele fala, viver-se a uma sensação entre os 21 anos até os 28 anos. Então, é quando é jovem, né? Aí tá mergulhado nas coisas. Eu mesmo, quando eu estava nessa idade, eu estava pensando em tocar, eu ia tocar nos barzinhos, ia tocar no show, eu era músico, eu estava, minha consciência, minha alma estava experimentando as sensações, as coisas desse mundo, né? É o período que sua alma passa. Aí ele fala, o período que está buscando o nosso lugar no mundo. Então, você está buscando o seu espaço aqui no mundo através dessa individualidade, né? Estamos mergulhados. Então, nessa idade aqui, 21 a 28 anos, eu estava assim, pessoal. Mergulhado, né? Minha consciência, minha alma estava experimentando essas coisas. Ele fala, estamos muito agitados, muito conectados com a experiência e sensações do mundo físico. Então, a nossa alma está tão ligada ao corpo físico, às coisas, entende? A gente está naquela subjetividade, né? A individualidade, que a gente está mergulhado aí. É isso aí, pessoal. É normal. Todos nós passamos por essa fase. Todos nós passamos. E aqui, quem é jovem aqui também pode ter passado por essa situação. Entende? A gente mergulhou aí nesse mundo aí de prazeres, né? A gente mergulha nesse mundo de prazeres e estamos aí. Aí ele fala, movido pelo sentimento como desejo. Então, nessa fase, a alma está sendo movida pelo desejo, pelo libido, pela paixão e a impulsividade. Então, nessa fase, que é a fase da alma da sensação, é por isso que diz a alma da sensação, que ela está sentindo a sensação das coisas desse mundo, né? A alma vai ser movida pelo desejo, pelo sentimento do desejo, pelo libido, né? Que é pelo sexo. Então, a nossa alma, quando jovem, vai experimentar isso também. Pela paixão e a impulsividade. Então, vai ser isso aí, pessoal. Você vai estar, todo mundo experimentou isso aí. Esse é o processo da alma. Primeiro, né? Aí ele fala, reagimos a situações
de maneira brusca. Então, a pessoa reage mais aí, nessa fase, a pessoa está mais impulsiva. Tudo não parece muito extremo, intenso. Vivemos a influência por inquietação e movimento. É o jovem, né? O jovem, ele está inquieto, intenso, né? Inquietação, ele está em movimento. É normal, é como eu estava jovem, eu estava assim. Estava mergulhado, é músico, eu vou tocar, e tocava a noite toda, aí não dormia nem direito, aí ia lá, bebia, sabe? Tava lá tendo relacionamento com mulher, a minha alma estava experimentando essas coisas. Então, é a primeira fase, né? Aí ele fala, estamos totalmente por potencial vital em busca ainda de desorganizado. Então, a nossa alma ainda está desorganizada. Esse é o momento que estamos nos preparando para a vida. Então, estamos ainda experimentando, se preparando. É a fase que eu acho que todo mundo passou por essa fase, né, pessoal? Aí ele fala a segunda fase, qual é? A alma da razão, né? Ou da índole. Então, o que é essa fase da razão e da índole? Vamos explicar aqui? Vamos. É a fase que a nossa alma experimenta aqui nessa realidade, pessoal. Entende? Aí ele fala, essa fase ele fala, essa é a instância psíquica intermediária. Então, você não está tão para a terra, nem para o céu. Está intermediária, né, mesmo? É o meio da outra instância intermediária que é a alma. Aqui já percebemos que fazemos um movimento de afunilamento e aprofundamento. Essa fase proporciona uma vida interior mais intensa. Então, é aquela fase que a pessoa já está começando a olhar para o sentimento dela interior, daquele tá faltando algo, né? Porque o jovem é assim, ele mergulha naquela primeira fase, mergulha, experimenta todos os prazeres, os desejos, é impossível. Mas ele vê que não houve uma completude para a alma dele. Então, o que é que acontece? Ele começa a entrar nessa fase aqui da razão, né? Que já é trabalhando psiquicamente. Ele fala, não estamos tão ligados à sensação do processo corporais. Então, o processo do corpo já não puxa mais ele com tanta, porque ele já experimentou, ele viu, não, isso não dá prazer para minha alma. Entende? Ele já vai buscar outra coisa. Entende, pessoal? É normal, todo mundo passa isso. Aí ele fala, já nos desconectamos do prazer e do desprazer, do desgosto, das reações impulsivas e do agir sem pensar. Então já largamos um pouco isso, né, pessoal? Não é que largou totalmente, a gente já largou. Não é mais aquela com intensidade que a gente estava na primeira fase da alma. Porque quando a gente é jovem, a gente está naquela fase da impulsividade, porque tudo é novo aqui nessa realidade, então ele cai de boca, sabe? Vai experimentando tudo. É normal, pessoal. Normal, é uma fase da consciência, da alma da pessoa. Mas depois, quando ele passou, ele disse, nossa, não, isso aí não é assim, não. Então, ele já começa, a alma dele, a consciência já começa a entrar nessa fase da razão e da índole, né? Que do comportamento, né? Aí ele fala, aqui iniciamos o processo de olhar para o longo prazo. Então, ele já tem um olhar de olhar a longo prazo, não ir logo no imediatismo. Aí ele fala, é um período ligado ao conhecimento mais que vem de dentro, e não tanto que vem do mundo. Olhamos para o que tem a ver conosco,
com nossos impulsos e processos. Então, aqui ele já está elaborando, é por isso que é a razão. Ele já está elaborando aonde a alma dele vai sentir mais prazer. As coisas que ele vai buscar aqui aonde ele vai sentir mais prazer. Então, esse é o segundo processo que a alma está passando, né? Qual é o estágio que você está passando? Qual é a fase da sua alma? Entende? É normal. Aí ele fala, não somos movidos pela necessidade de tentar experimentar tudo. Vamos adentrando a um espaço de experiência mais concentrada. Estamos nos aprofundando a nós mesmos, buscando criar raiz naquilo que faz sentido para nós. Então, pessoal, é um período onde a pessoa está amadurecendo, né? Está saindo daquela adolescência, está amadurecendo. Ele já vai começar a buscar as outras coisas que não é só do corpo, da física, do desejo, entende? Aí ele fala, esse período também é marcado por uma busca pela complementariedade. Nossa, que palavra, hein? Por administrar as polaridades. Então, ele vai administrar tanto a energia positiva e a energia negativa. Então, ele já vai buscar um equilíbrio, pessoal. Nessa fase, é uma fase madura que ele vai buscar o equilíbrio. Ele fala assim, como assim? Buscamos encontrar um caminho do meio, do equilíbrio. Então, é um processo do despertar que a gente está procurando equilibrar as energias. Então, esse é o processo que a nossa alma passa, que é o processo do despertar, que a gente está tentando se equilibrar, né? Entre o de dentro e o de fora, né? Está procurando equilibrar entre o de dentro e o de fora. Integração entre o masculino e o feminino. Então, vai o quê? Buscar equilibrar o masculino e o feminino. Que todos nós, pessoal, seja você homem ou mulher, né? Aqui nessa realidade, você tem essas duas energias dentro da sua alma. Entende? São energia. Então, você tem essas duas energias dentro da sua alma. Foi no vídeo que eu falei aqui, que eu gravei sobre o Yin e o Yang, que é uma energia que vem de Deus. Também, Deus também tem essas duas energias? Tem. Entende? Porque senão não vai haver criação. Então, se a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, a gente tem essas duas energias, a masculina e a feminina na nossa alma. Tá certo, pessoal? É difícil, né? É difícil, ainda mais os evangélicos aqui vai, né? Mas isso é uma compreensão mais profunda da nossa alma, né? Não tem nada a ver com o processo aqui, que a gente é masculino e feminino, mas ressoa aquele desejo que está na nossa alma aqui nesse corpo, nessa realidade. Entende, pessoal? Aí, o que é que... O terceiro, né? A terceira fase que a nossa alma experimenta aqui nessa realidade. Qual é? Ele fala a alma da consciência. Então, o que é que ele fala que é essa alma da consciência? Nessa terceira fase, pessoal. O que é que ele fala? Ele fala a terceira instância, né? É a mais próxima do espírito. Então, já é uma pessoa mais espiritual, né? A alma da consciência traz a identidade e o sentido de propriedade sobre si mesmo. Então, traz um conhecimento sobre si mesmo, né? A sua identidade verdadeira. Então, é aonde você se conecta com essa identidade verdadeira. Você não é esse corpo. Eu já tenho falado aqui no meu vídeo, há vários vídeos eu estou falando, você não é esse corpo.
Você é a consciência, é essa alma aí, né? A consciência que é a sua verdadeira identidade. Então, você tem que se conectar com ela. Porque essa aí vai dar compreensão do que você veio fazer aqui, do que entende. Porque você, quando entrou aqui no processo dessa realidade, você encarnou aqui, você criou o ego que fez a separatividade da sua verdadeira identidade. Por quê? É normal você criar esse processo. É permitido pela espiritualidade você criar esse processo mesmo. Mas você tem que largar depois o ego e voltar para a sua identidade verdadeira da sua alma. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, a gente cria aqui o ego, cria uma individualidade que a gente está vivendo aqui nessa realidade, e depois a gente vai largando esse processo da alma. Então, é nesse processo do largar o nosso ego é que é a dificuldade das pessoas, porque as pessoas estão tão mergulhadas nesse ego que esse processo se torna um pouco doloroso. Mas vai ter que acontecer, pessoal, para que você se volte para essa verdadeira identidade, que é o quê? É a identidade una, não é uma identidade separada. Porque a identidade, o seu ego é uma identidade separada, que a gente criamos aqui nessa realidade. Mas temos que largar. Então, quando você não larga esse processo do seu ego, você fica preso a essa realidade. Entende? Você não faz o propósito da sua alma e você fica grudado na identidade achando que você é essa pessoa aqui. Entende, pessoal? Então, é por isso que ele fala, a alma da consciência traz a identidade, a verdadeira identidade e o sentido da propriedade sobre si mesmo. Então, traz essa... Ele está lá na sua alma, essa consciência está lá na sua alma, sobre si mesmo. Vai lhe dar compreensão quem é você, né? Aí ele fala, ela oferece uma maior abertura para o espiritual. Então, essa conexão com a alma vai oferecer uma abertura para o nosso espiritual. Então, a gente vai ser um ser espiritual. Aí ele fala, incentivando o contato profundo consigo mesmo e criando ponto de conexão com o que vem do espírito. Então, essa como é que se diz? Esse incentivo de contato profundo consigo mesmo cria um ponto de conexão. Então, é aí que você vai criar um ponto de conexão com o seu ser divino, pessoal. Com o que vem do Espírito. Então, com o que vem do Espírito, que esse Espírito ele tem um pensamento uno, não pensamento igual o do ego, que é individual, que é singular, que é subjetivo. Entende? Ele já vai ser uma visão mais de unidade, não uma visão mais de separatividade. Entende, pessoal? Então, você vê como é o nosso processo para a gente entender. Deus fez a gente encarnar aqui para criar um ego, um processo individual, para a gente ter a experiência individual, né? Mas depois que a gente tem a experiência individual, a gente tem que largar esse ego e voltar para a unidade, para voltar para Deus. Entende, pessoal? Esse é o processo que a gente tem que fazer. Entende? Eu vou ter que falar aqui tudo de novo para vocês, porque as pessoas aqui estão falando pelos cotovelos, né?
Eu tenho que falar, esse processo é importante para você entender, né? Então, a gente vem, cria o ego aqui, que a gente vai ter experiência individual. É por isso que as pessoas agem individualmente. Então, a gente tem que sair desse... Depois que a gente teve a experiência, sair desse ego e voltar para a nossa alma, que tem uma conexão com o espírito, que ele tem uma visão mais una, de unidade. E isso é a luta que a gente fica fazendo, sabe? É uma luta a gente sair do ego, porque a gente não quer deixar que o ego é a nossa verdade. Então, você tem que despertar para perceber que você não é o ego, que você não é isso aí, e que você tem que voltar para a alma, né? Porque o processo de você dormiu aqui, né? Foi apagado, você criou aquele processo individual, cresceu, mas depois aí a espiritualidade vem e desperta você para você perceber que você não é isso. Só teve ali aquilo para ter uma experiência individual, que depois você tem que voltar para a unidade. Entende, pessoal? Eu preguei aqui também sobre, né, a gente ser uno, voltar para a unidade. Está aqui no canal também. Você entende agora o processo que a gente passa? Então, aí ele fala, esse terceiro instância da alma, que é a alma da consciência. O que é que ele fala mais? Ele fala, são os valores morais, as metas, as tarefas, o caminho biográfico, né, que a alma vai fazer, todos os elementos que nos convidam a alcançar nossa essência, encontrar lugares íntimos em nós mesmos. Então, a gente vai se conectar com a gente mesmo, que é com a nossa alma divina, porque a nossa alma é divina. Essa alma tem pensamento de unidade. É por isso que Cristo, quando faz a oração, eu oro por eles, Pai, e para aqueles que vão crer em mim, para que eles se tornem um, como a gente somos um. Então, Cristo é um com esse Deus, que ele fala que é o Pai dele, né? Que a gente vai se tornar, que é a fonte, que a gente vai votar. Temos que votar. Se você está sentindo o despertar, o toque, as coisas, você tem que votar para a sua alma. Esse é o trabalho da espiritualidade, para que você volte para a fonte, volte para casa. Entende? Aí ele fala, são perguntas importantes que temos que fazer. Então, nesse processo aqui, pessoal, nesse estágio da sua alma, da consciência, o que é que acontece? Você faz essas perguntas aqui, ó. Quem sou eu? Todo mundo faz isso. O que vim fazer aqui? Então, o que vim fazer aqui? Qual é o meu lugar? Quais são os deveres? Quais são as ações que devo tomar para alcançar o destino que desejo? Então, são perguntas, pessoal, que você fica fazendo. Entende? Todas as pessoas, na hora que entram nesse estágio de consciência, ele diz, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, é o processo ali do despertar, que você tem que voltar à conexão. Quando você voltar à conexão, você vai descobrir quem... Você transcender, você vai descobrir quem é você, o que você veio fazer aqui, qual é o seu lugar, o seu papel aqui, né? Qual é a ação que você deve tomar aqui nessa realidade. Então, você vai saber tudo. Quem é que vai responder isso? É a sua alma mesmo. Porque na sua alma tem toda a resposta. E você tem que voltar. Por isso que a espiritualidade ajuda nesse processo quando a pessoa está fazendo essas perguntas. Né? Quem sou eu? Ele está igual a Maria. O que é que eu vim fazer aqui? Meu Deus, eu estou perdido nesse mundo. Né? É assim que acontece, pessoal. É o quê? É um sintoma de que você
está no despertar, pessoal. Aí ele fala, é aqui que nos encontramos a nutrir a relação que queremos manter. Estabilizamos e fortalecemos o nosso lugar no mundo. Descobrimos que somos somos na verdadeira essência. Então, é nesse estágio que a gente vai descobrir a nossa verdadeira essência, a conexão, e isso vai trazer compreensão. A angústia, né? Aí ele fala, esse é tanto um passo no desenvolvimento individual da humanidade. Todo indivíduo moderno vive em uma atmosfera cultural da alma da consciência. Então, todo mundo passa por essas fases até chegar para voltar para a fonte, né? Até essa conexão espiritual. Todo mundo, pessoal. Né? Aí ele fala, hoje em dia assume a sua autonomia e buscar quem é para além do meio aonde nasceu ou foi criado. Então, você não é esse ego. Por exemplo, eu não sou aqui Samuel, né? Esse é meu ego. Essa é minha parte do meu ego. Eu sou a consciência. Então, você vai ter que buscar a individualidade desse ego aí, que é você, para você voltar à verdadeira sua essência. Entende? Aí ele, independente do qual grupo racial, religioso, geográfico você pertence, o indivíduo faz a jornada em busca da sabedoria da vida. Então, essa a jornada da alma é uma jornada da busca da sabedoria da vida, da verdadeira vida da consciência da alma. Então, a gente está nessa jornada. Por quê? As pessoas não entendem isso. E vários grupos religiosos não entendem isso, pessoal. Está falando na Bíblia ali, eu vou mostrar na Bíblia, está falando sobre o despertar, sobre despertar da consciência, a libertação da alma, eles não entendem isso. Os religiosos aí não entendem, pessoal. Tá? Sobre esse ego que ele tem que largar, eles não entendem isso. Porque é o nível de consciência que aquelas pessoas estão ali. Né? É o começo. A Bíblia é importante ali para dar um limiar ali para você. Mas não é tudo. Você precisa de mais informação. E como é que você consegue? É trabalhando essa conexão com a sua alma. Então, se você fica preso só num grupo desse, você não vai ter esse processo de evolução da sua alma. Entende agora, pessoal? Entende agora? Aí, o que é que ele fala aqui? O nosso tempo nos estimula a ter esse vínculo com nós mesmos. Existe essa individualização. Então, o tempo nos estimula. Então, as coisas que vão acontecendo vai fazendo com que a gente vá para esse processo de largar o ego para se tornar, conectar com a alma. Você sai da individualização para a unidade da alma. Aí ele fala, o primeiro estágio da jornada da alma é o despertar espiritual. Então, pessoal, é importante você despertar. Porque quando você não desperta, você está no sono. Eu já falei aqui sobre o sono e a morte espiritual. Então, você vai ser dirigido pela sua inconsciência. Você não está tendo consciência. Entende? Então, você precisa despertar para entrar nessa jornada da sua alma de evolução espiritual. Enquanto você não desperta, você não entra. E aí, se você não desperta, você fica no inconsciente, você fica no ego, você deixa o corpo, né? Morre. Você vai ter que ter outra encarnação, voltar para fazer o ciclo de novo. Para você cumprir o propósito de você voltar para a sua alma. E fazer o propósito da sua alma aqui, pessoal.
É isso que está acontecendo com muitas pessoas, pessoal. Porque não estão despertando. E às vezes a espiritualidade está tocando na sua alma para o despertar, você está endurecendo, né? É o que Cristo fala lá. Ele está para bater na porta, mas você está endurecendo o coração. Então, a espiritualidade não vai fazer esse processo, pessoal. Fica esperando você, sabe? Tem pessoas assim de grupo religioso há muito tempo, pessoal. Meu Deus, tá perdendo a oportunidade dela. Porque ela tá pensando que é daquela maneira que aquela religião falou, entende? Então, é isso que endurece o coração. Por que as pessoas religiosas, quando vê meu vídeo, endurecem o coração? Por causa disso que eu estou misturando isso tudo. Ele disse, não, isso não é coisa de Deus, entende? Porque ele pensa que é aquele processo ali, pessoal. Entende? Aí ele fala, onde a pessoa começa a questionar sua existência e buscar por um significado mais profundo da vida. Então o despertar espiritual é esse processo, pessoal, onde a pessoa já começa a sentir esse sintoma, já começa a buscar um significado mais profundo da vida. Ele fala, nesse estágio a pessoa pode sentir uma forte conexão com algo maior do que ela mesma e pode experimentar sincronicidade, ver números iguais, né? Evento significativo que leva a explorar sua espiritualidade. Então, foi assim que eu comecei, pessoal. Esses números iguais, eu vejo até hoje essa sincronicidade. Entende, pessoal? Aí o que? Vai experimentar coisas espirituais, explorar a sua espiritualidade, que vai experimentar saída do corpo. Eu experimentei saída do corpo, né? Experimentei essas coisas. Então, isso vai fazendo com que a gente vai percebendo que a gente não é esse ego, né, pessoal? A gente vai percebendo. Às vezes, tem pessoas que só através do quê? De um EQM, pessoa só vai descobrir que ela não é o ego, né? Então, pessoa só vai descobrir assim, quando acontece que ela tem uma experiência de quase morte, acontece, entende? Porque aí tira o espírito dela e aí começa a mostrar coisas a ela, né? A consciência dela, olha, você não é aquilo lá, não. Olha lá, olha a sua vida lá, olha lá o seu corpo lá. Então ela começa a olhar o corpo, ela começa a pensar fora do corpo, aí vê, aí começa, nossa, aí eu não sou aquele corpo, o que é que eu sou então? Né? Então, já começa aí o processo de despertar para essas pessoas. Então, a espiritualidade, às vezes, causa isso, né? Causa essa situação, pessoal. Né? Aí ele fala, no estágio seguinte, a pessoa embarca em uma busca pela verdade, buscando a resposta para a sua pergunta mais profunda sobre a vida, o universo e seu propósito. Então, é uma pessoa que fica agora questionando, por que isso, meu Deus? Por que está acontecendo isso na minha vida? Ai, por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Até as coisas, as práticas religiosas que ela faz, se ela for de um grupo religioso, ela não... Como é que se diz? Ela não... como é que se diz? Ela não mais sente aquele apreço mais. Ela está querendo buscar outra coisa. Entende? Aí ele fala, essa busca pode envolver a leitura de livros espirituais. Então, uma pessoa que está nesse despertar começa a sentir o desejo do conhecimento, né, pessoal? E participar de grupo, né?
de estudo sobre espirituais, a busca por um mentor espiritual. Então ela começa a buscar essa conexão. Ela vê que tem um espírito que está guiando ela, que é o mentor. Então ela busca essa conexão, né? Conexão como que possa orientar, apoiar nessa jornada. Então, ela começa a ter esse relacionamento, né, pessoal? De buscar essa conexão com esse... Como é que se diz? Buscar ler livros espirituais. Ela começa a buscar todas essas coisas para fortalecer ela. Porque ela sabe agora que ela não é esse corpo, ela não é o ego. Ela não tem mais desejo muito intencionado para buscar as coisas do ego. Né? Por isso que ela busca as coisas mais espirituais. Aquela gotinha do ouvido. Entende? Aí... O que é que a Bíblia fala mais? Aqui eu vou ter que falar tudo de novo, pessoal, porque a zoada aqui tá difícil, né? Entende? Aí ele fala, à medida que a pessoa avança na jornada da alma, então, à medida que você vai avançando, né? Ela inevitavelmente enfrenta desafios e obstáculos que tenta a sua força, então, e determinação. Então, é para fazer com que você cresça, pessoal. E está testando a sua força e determinação. Então, quando você vai avançando, você vai tendo um processo assim, pessoal. Você vê aqui meu processo? Você vê meu processo aqui? Não é fácil. Olha, eu quero gravar uma coisa tão aqui, um vídeo para vocês. Ó, você vê a dificuldade, né? Pessoas não respeitam, começam a falar, gritar, entende? Mas é o meu processo aqui, pessoal. É o meu processo. Aí ele fala, esse desafio pode vir na forma de relacionamentos difíceis, perdas pessoais, problema de saúde ou outras situações que exigem que a pessoa cresça e se transforme. Então, pessoal, às vezes essas coisas difíceis, né, pessoal, que acontecem na nossa vida, é para que a gente cresça, pessoal. Por isso que lá todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Então, esses desafios que vem a ver é um relacionamento difícil, perda de pessoas, problema de saúde, às vezes a gente tem um problema, ou outras situações que exigem que a pessoa cresça e se transforme. Então, vai vir para... É ruim, pessoal, mas é a nossa alma experimentando essas coisas também. Faz parte do nosso crescimento. Aí ele fala, esse momento difícil, dificuldade que a alma tem, é a oportunidade de aprender lições importantes e evoluir espiritualmente. Então, são só lições para que a gente evolua espiritualmente, né, pessoal? Todas as coisas estão cooperando, tá cooperando, né? E a gente corre o risco, quando a gente canou aqui, de enfrentar esses problemas, pessoal. Aqui é assim, porque existe essa polaridade positiva e negativa aqui nessa realidade. E quando a gente concordou em encarnar, vir para aqui para experimentar isso, a gente pode experimentar esse processo, pessoal. É da nossa jornada, da nossa alma. Entende? Aí ele fala, as emoções desempenham um papel crucial na jornada da alma. Elas são os indicadores de como estamos nos sentindo em relação
a nossa experiência e pode nos guiar em direção em que precisamos aprender. Através da compreensão e da aceitação das nossas emoções, podemos liberar bloqueios energéticos e permitir que a energia espiritual flua livremente. Isso é essencial para a nossa evolução e para a realização do nosso propósito de vida. Então, é através dessa compreensão, dessa aceitação, né, que as nossas emoções podemos liberar bloqueio energético. Então, é através disso, pessoal, que permite que a energia espiritual flua livremente. Então, vai fluir livremente essa nossa energia. Porque a gente, quando estava aqui, adquiriu vários bloqueios através dos problemas que a gente passou. Né? Mágoa, ressentimento, sabe? Todas essas coisas, quando a gente estava no ego, a gente adquiriu aqui. É o processo. E às vezes a gente vai ter que desempenhar essa jornada da nossa alma, esse processo de liberação das nossas emoções. Porque a gente não é isso aí também, pessoal. É coisa do ego que a gente experimentou aqui. Entendeu? É isso que acontece. Permitir que essas energias espirituais fluam livremente. Senão a gente vai... Pessoas que têm esses problemas, aí pode cair em depressão, pode ter ansiedade, sabe? Problemas com a maior dificuldade, pessoal. Precisamos nos libertar dessas coisas. Aí ele fala, isso é essencial para a evolução e para a realização do nosso propósito de vida. Então, a gente liberar esses bloqueios, essas emoções que foram, né, a gente experimentou aqui, ainda mais aquelas emoções negativas, é essencial para a evolução espiritual. Por isso que a gente tem que trabalhar a espiritualidade. Tá? Agora, pessoal, vou parar aqui porque tá aqui a zoada. Vou esperar aqui as coisas cessarem aqui, né? Para eu continuar a terceira parte. Essa é a segunda parte, né? A primeira eu já gravei aí, deu um problema, mas vai ser a primeira e essa é a segunda. E eu vou vir para a terceira parte para continuar esse processo aqui, pessoal. Tá certo? Cadê? Onde foi que eu parei, pessoal? Aqui, eu parei aqui. É essencial para a nossa evolução. Né? Eu vou parar aqui porque o negócio aqui não tá fácil, né? Né, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto para continuar a terceira parte, tá certo? Que é os versículos bíblicos também. Tá? Porque o negócio aqui não tá fácil. Os espíritos estão movendo aqui as coisas e eu preciso falar, como é que se diz? Falar esse assunto que é tão importante para a nossa alma, né, pessoal? Então vamos deixar cessar isso aqui e daqui a pouco eu volto com a terceira parte, tá certo? Até a terceira parte.